Quando o Evangelho invade uma área, uma cultura, ela é mudada, tanto como ela muda essa cultura. Estudos profundos têm sido elaborados, estudados e continuarão sendo elaborados. E como a pessoa que escuta o Evangelho vai modificando na sua cabeça o que ele ouviu. E nada diferente da igreja de Corinto. A mentalidade dos coríntios era uma mentalidade grega, não hebraica. E, portanto, bastante diferente da maneira que, por exemplo, que Paulo pensava. E como a nossa cultura é tão enraizada, quando Paulo vai embora, essa mentalidade começa a refazer o Evangelho ou a doutrina, a teologia, segundo os moldes da cultura. E nós vemos isso em particular em relação à maneira que o grego pensava com respeito ao corpo. A chave parece ser a diferença entre o conceito hebraico e o conceito grego do corpo. Não sei se os irmãos sabem que a palavra corpo em hebraico nem existe. Não existe a palavra corpo. A gente pensa, mas isso é impossível. Como que a gente pode viver sem ter a palavra corpo? É que a mentalidade hebraica não olhava para o corpo individual, olhava para a pessoa como carne. E essa palavra se existe. Porque todos nós somos carne, somos uma espécie de extensão da carne de Jacó, filhos de Israel ou de Abrão. Então os filhos, duas pessoas casam, são uma só carne, nunca um só corpo. Paulo que vai dizer que unir-se com uma prostituta se torna um corpo com ela. Então esse conceito hebraico, quando chega na Grécia, quando chega na cidade de Corinto, ela vai começando a ser modificada. E Paulo vai ter que combater isto. Uma frase grega em relação... Por favor, passe a pergunta... sim, está aqui, uma pergunta. Uma frase que ficou famosa entre os gregos é soma, seima. Todo mundo sabe que a palavra soma é corpo, em grego. Seima é caixão. Da maneira que o grego olhava para seu corpo, é que esse corpo é o caixão da alma. Então, quando o caixão se desfaz, quando ela morre, a alma fica liberta, em vez de ficar encaixada no caixão. Uma ideia completamente diferente do pensamento hebraico ou bíblico. E veja os diferentes conceitos de morte. Para alguns, a morte é evento natural, para outros, a gente tem que morrer de uma forma bela, bonita, por exemplo, como Sócrates. Esse último teste na vida, a vida está cheia de testes e provas. E o momento culminante da vida é sua morte. E a visão clássica estoica, lembra da filosofia estoica mencionada no capítulo 17 de Atos,
é que a gente morre corajosamente como Sócrates. E aí se liberta a alma divina para a vida real do céu, que seria a maneira de pensar platônica, Platão. Agora, o pensamento hebraico do corpo, já dizemos, não tem palavras, sempre o corpo é criatura, a carne depende de Deus, o homem é homem na presença de Deus e em parceria com seu grupo ou sua raça. Então, os israelitas são uma extensão, parceria com Abraão, com Isaac e com os famosos patriarcas. O homem não é imortal, como os gregos pensavam, ele é mortal. E ele se mantém vivo através do vento de Deus, o pneuma de Deus, o Espírito de Deus. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 6, versículo 3, dá uma olhada nesse versículo. Por causa da perversidade do homem, meu espírito não condenará mais com ele. Ou, outra tradução, porque o homem é mortal. Ou o espírito que lhe dei não ficará mais com ele, então ele vai morrer. Salmo 104, 29. Um texto-chave sobre o conceito de morte para o hebreu. Salmo 104, versículo 29. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Então, o homem só existe em combinação com este Espírito de Deus, o fôlego de Deus, que o mantém vivo. Jó faz referências, capítulo 27, versículo 3. Enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas. Meus lábios não falarão maldade. O sopro de Deus não é o Espírito Santo de Deus. O homem não é mantido como uma faísca de Deus que mantém o corpo vivo, que era uma ideia mais platônica, mas ele é simplesmente mantido vivo por uma ação divina que coloca o fôlego de Deus nele para ele poder se manter vivo. 34:14 também mostra esta mesma atitude hebraica de vida e morte. Se fosse a intenção dele, de fato, retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Na ressurreição, o homem é recriado como carne e alma, o que Paulo chama de corpo espiritual. E quando chegarmos em 1 Coríntios capítulo 15 para estudar este conceito, nós poderíamos ver que esta é uma nova criação da parte de Deus, de um corpo que tem características de espírito e tem características de carne também. Exatamente como o corpo de Cristo que surgiu do túmulo de José de Arimateia, podia comer, ele comeu com os discípulos, como também ele podia passar por uma porta, ele podia ser tocado, coloca o teu dedo aqui,
como também ele podia passar por uma porta sem ser impedido. Quer dizer, é um corpo diferente de qualquer corpo que nós conhecemos em nossa experiência. É um corpo que tem característica de espírito e tem característica de carne. Não no sentido que ele vai morrer mais uma vez, ele não morre nunca mais, mas que ele tem esta característica de espírito, carne, corpo espiritual. Para o grego, a vida no corpo não é importante, é uma carga que impede a sua libertação e asceticismo. Por exemplo, o gnosticismo, que vem da palavra gnosis, conhecimento. Quando o grego pensava numa vida mais elevada, uma vida mais de elite espiritual, a gente pensa em se libertar da matéria. Por quê? Porque matéria é má, é ruim, é como se fosse pecado, sujeira, algo de que a gente quer se libertar. Para se elevar acima da carne, a gente cria um plano de asceticismo. Aquilo que a gente não vai comer mais, a gente não vai ter relações sexuais mais, ele vai ser uma pessoa mais elevada. O gnosticismo não é uma doutrina, ninguém vai encontrar uma igreja gnóstica no segundo século, primeiro século. O que vai se encontrar são ideias que surgem da filosofia grega e são aplicadas teologicamente. E Paulo combate, especialmente em Colossenses, esta ideia ascética do gnosticismo. Mas em Corinto, o gnosticismo, esse pensamento grego, toma um rumo diferente. É o rumo de libertinagem. Se o corpo é má, se o corpo é ruim, então não importa o que eu faça com o corpo, porque um dia eu vou ficar liberto desse corpo. E não vai afetar nem um pouco o espírito. O espírito se mantém puro dentro desse caixão que pode sujar-se através do sexo ilícito, tudo isso. E essa ideia nós encontramos justamente em 1 Coríntios capítulo 6, que Paulo combate. Se baseia numa filosofia. Enquanto hoje em dia, essa libertinagem que é tão comum hoje em dia, de pessoas viverem juntos sem se casar, e relacionamentos sexuais de pouca duração, prostituição, tudo isso, não tem muita base filosófica. Mas na época dos gregos, eles naturalmente queriam sustentar suas ideias com pensamento filosófico. Para o hebreu, homem como Paulo, a vida no corpo significa dependência de Deus e uma união com seus colegas. É o livro de 1 Coríntios que mais tem a palavra corpo. De qualquer livro, se não me engano, do Novo Testamento. Aliás, nas 91 vezes que aparece a palavra soma nas epístolas de Paulo, 145 estão no Novo Testamento e 47, bem metade de todas das epístolas de Paulo estão em 1 Coríntios, mostrando como isto é uma ideia fundamental no pensamento de Paulo que estava errado na igreja de Corinto. E nós estaremos vendo a importância que o conceito de corpo tem para Paulo. Esta ideia se vê com essa frequência tanto em 1 Coríntios como em 2 Coríntios também, Romanos, todos escritos mais ou menos na mesma época. A reinterpretação que os gregos deram para a ideia do corpo
é que o espírito do homem era divino. E é uma parte essencial do homem. Por isso a ressurreição seria desnecessária. Se eu tenho o espírito de Deus, se eu já fui divinizado, então a morte significa que eu fico liberto, posso voar, posso fazer o que quiser, sem aquele peso de carregar o corpo. Imaginar também um corpo que não fica doente, que não envelhece, um corpo que não tem dor, um corpo que não tem acidente, todos aqueles problemas que o corpo traz para nós, era justamente a razão que o grego queria ficar liberto do corpo. Então a ideia dele é que a ressurreição é desnecessária. Mais ou menos como muitos crentes pensam sobre o céu. A gente morre e vai para o céu. Mas de que forma que você vai para o céu? Você vai incorporado para o céu? O céu não foi feito para corpos. Foi feito para Deus, espíritos e anjos, que são espíritos que não têm corpo. Então o céu não é um lugar para a gente ficar. É uma nova terra que é reciclada por Deus para ser ocupada por pessoas que têm corpos ressurretos. Então Paulo vai modificar essa reinterpretação grega, pela cultura grega, e dizer essa ideia errada. E nós encontramos pouquíssima ideia sobre o homem, mulher, depois de morrer, antes da ressurreição. Após a ressurreição tem bastante coisa a dizer, mas naquele período, morte e ressurreição, a gente só especula. Paulo tem muito pouco a dizer, segundo Coríntios capítulo 5, ele trata um pouco do assunto, mas é bastante raso. Então, milagres para os coríntios, com essa influência cultura grega, eram sinais de divinização. Se você fala em línguas, por exemplo, diferentemente do pentecostal, que afirma que falar em línguas é uma demonstração que você foi batizado pelo Espírito Santo, os irmãos da igreja de Corinto, eles pensam que falar em línguas é um sinal de Deus estar em você. Você fica divinizado, porque é um milagre. Você não pode criar línguas por seu próprio esforço. Então você é ocupado por um espírito divino, uma espécie de Deus. Então você fica entusiasmado. A palavra Deus, entusiasmado, vem da palavra Deus. Então você é endeusado com estes sinais de milagres. Se você puder fazer um milagre, então é porque Deus está agindo por intermédio de você. E você agora é uma pessoa de categoria distinta. Nós já falamos sobre asceticismo, isto é, evitar casamento, evitar de comer certas coisas. 1 Timóteo fala disso. E Paulo diz, não, a gente consagra as comidas, todas elas, pela oração, e dá para comer. Então nós vemos Paulo combatendo o asceticismo em vários livros do Novo Testamento, como também João faz em 1 João. Agora, o conhecimento era importante para os gregos, elevando aquele que o tinha, esse conhecimento especial, para uma categoria distinta. Paulo vai combater esta categoria de conhecimento em capítulo 8 de 1 Coríntios, quando ele diz que conhecimento vai enchendo da pessoa com orgulho, cria uma espécie de inchaço, insufla a pessoa, se torna cheio de ar, mas não de substância. E o crente é diferente. O crente santo é uma pessoa que reconhece seu irmão. Paulo sempre sendo
dominado pelo conceito dos dois mandamentos: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo, para desenvolver sua teologia. E essa reinterpretação sobre batismo e a ceia, que eram importantes como meios pelo qual a gente podia atingir imortalidade. Em 1 Coríntios, que a gente batizava pessoas para os mortos. Por que seria interessante batizar alguém para os mortos, como hoje em dia os mormons fazem? Simplesmente porque desta forma a gente alcançaria imortalidade. Ideias que já têm sua origem, suas raízes na filosofia grega. E o que mais importa para o apóstolo Paulo, menos importa para o grego, que é o amor. Então, 1 Coríntios 13 combate a ideia da importância da divinização através de receber os dons e passa a enfatizar a importância do amor, aquele fruto do Espírito, a vida de Deus em nós que produz união, amor, preocupação uns pelos outros, uma vida de reconhecimento recíproco, de respeito, de cuidado uns pelos outros, todos aqueles mandamentos que Paulo usa, chamando de responsabilidade recíproca. Respostas de Paulo. Uma ênfase toda especial sobre a ressurreição. 1 Coríntios 15, 2 Coríntios 5. Não há meio para criar comunhão entre almas. Paulo não imagina que almas podem ter relacionamentos bons, de união, ver juntos. Não sei se os irmãos pensam, depois de morrer, você vai ficar junto com seus entes queridos em grandes conversas, lá em alguma sala da casa do Pai. Isso não é uma ideia paulina. Almas passam aquele estágio, morte, ressurreição, provavelmente, Paulo não fala, sem comunhão com outras almas, ou com os anjos. Eles estão em Cristo e não explica nem o que significa isso. Ou eles estão dormindo em Cristo, uma ideia que talvez o apóstolo queria dizer com isso, que esse período é como sono em que a alma perde qualquer consciência do tempo, e que no instante que a pessoa morre, logo em um dia que corresponde a 1000 anos, a pessoa já está sendo ressurreto, e que o próximo evento depois da sua morte seria a segunda vinda de Cristo. Logo em seguida Jesus está voltando, ainda que aqui na terra a gente aguarde mais 500 anos, ou 100 anos, quanto tempo a gente não sabe, né? Porque esse período chamado intermediário não é importante para o apóstolo Paulo, a não ser para pular sobre esse tempo para chegar na ressurreição. Isso que importa por causa da importância que o corpo tem para o apóstolo Paulo. O corpo é para o Senhor. E a alma, naturalmente, vida dentro do corpo. A importância fundamental que se reconheça que o corpo esteja incluído no ato de pecar, juntamente com pecados de pensar e de sentir. Paulo não admite de forma alguma, Romanos 6,12, que a gente possa pecar e o corpo ficar fora, ou o espírito ficar fora, que você possa dividir
a alma do corpo, em termos de pecar apenas com um deles e não com o outro. Então, esta ideia que não faz parte de nossa cultura, parece absurdo. A gente possa pecar com o corpo e não afetar o seu espírito, não afetar sua mente, não afetar sua personalidade. Paulo diz isso absurdo. A pessoa que tem relações com prostituta se une em uma só carne com ela, em um só corpo. Tal como sua mente está unida ao seu cérebro está unido ao seu corpo. E você não pode dividir estas duas realidades de uma forma clara, definida. Ele condena a imortalidade e ele conclui que se baseia no fato que o Espírito Santo mora, quer dizer, a imoralidade, porque o Espírito Santo mora no corpo. 1 Coríntios 6, 12 a 20. E nosso contato com Cristo e com seus discípulos envolve uma totalidade corporativa. Nós vamos chegar em 1 Coríntios 6 e vamos descobrir que o argumento contra a prostituição é que ela envolve a própria pessoa de Cristo. Por nós estarmos unidos a Cristo num só corpo. De maneira que um membro da igreja que se prostitui não somente une Cristo com a prostituta, como envolve toda a igreja, porque ele faz parte do mesmo corpo. Os irmãos podem ver como Paulo está indignado, muito preocupado com aquilo que estava acontecendo em Corinto. Ele manda expulsar aquele irmão incestuoso da igreja de imediato, porque um pouquinho de fermento vai levedando toda a massa. Não é possível individualizar o pecado e não envolver o corpo todo. Nossos pecados são corporativos e não apenas individuais, especialmente o pecado de sexo. Paulo diz esse pecado é diferente dos outros pecados, talvez porque ele achava que a gente podia pecar roubando alguma coisa e não contaminar o corpo todo, mas não no caso da prostituição, não no caso de incesto. Contrário ao conceito de conhecimento, de gnosis, se alguém machuca ou destrói o irmão para quem Cristo morreu, ele peca contra Cristo. Ele não simplesmente peca contra seu irmão, criando problema para seu irmão. Paulo declara que ele peca contra Cristo. Na ceia, não é um problema de não reverenciar o sacramento. Paulo não está preocupado se a gente trata com muita reverência aquele pedaço de pão ou aquele cálice. Isso não é o problema que a Igreja Católica tem levantado. O problema é a maneira que a pessoa trata os irmãos da igreja reunidos para essa celebração da ceia. E nós logo estaremos vendo qual é o problema de discernir o corpo, não o corpo que se identifica com um pedaço de pão, mas o corpo de Cristo como a igreja reunida para tomar esta refeição santa. Capítulo 11, versículo 17 a 34. E como igreja, existimos somente em Cristo, o fundador, tal qual Israel existe por causa de Abraão e Israel, uma vez que ninguém vive em ou para si mesmo. Não existe igreja separada de Cristo. Somos membros dele e somos membros uns dos outros. Tem
se escrito muito sobre de onde Paulo vem a crer que a igreja é o corpo de Cristo. Esta ideia, este conceito teológico tão fundamental na sua teologia em 1 Coríntios, tem raízes onde? E a minha resposta seria que a principal raiz é João 2, versículos 19 até 20, onde Jesus disse: destruí este templo e em 3 dias levantarei de novo o templo. Mas ele falava sobre o templo do seu corpo. Quando Jesus, mais tarde, usa a frase, na casa do meu pai há muitas moradas, aquela casa é a mesma casa que Jesus disse: destruí esta casa, este templo, e em 3 dias vou levantar. De maneira que João 14 não está falando da segunda vinda, eu irei, voltarei, vos levarei para mim mesmo. Ele está dizendo que ele vai preparar lugar onde? Na cruz, no túmulo. Sua morte, então, seguida pela ressurreição, forma a casa do Pai, que é uma referência clara à igreja de Cristo, que também é o corpo de Cristo em João 2. Em outras palavras, é o próprio ensinamento de Jesus que cria a doutrina do corpo de Cristo. E que Paulo, então, tem bases bem firmes neste ensinamento de nosso Senhor Jesus. Jesus se identifica com o patriarca em João 1, patriarca Jacó, João 1:51. Jesus é a videira verdadeira, que é tal forma unida aos ramos, que ele pode dizer: eu sou a videira, que inclui os ramos, mas vocês são os ramos dentro da videira. E qualquer ramo que esteja em mim, que não está produzindo fruto, é cortado e depois jogado no fogo. Tem que produzir fruto, porque a gente está em Cristo. Então a igreja se identifica claramente em João 15, a igreja identificada com a pessoa de Cristo. E finalmente aquela frase: isto é meu corpo, e a importância que esta frase tem para a doutrina do corpo de Cristo, porque capítulo 10, versículo 17, nós que somos muitos, a participar do pão, somos transformados em um pão, em um corpo. Então a ideia de comer juntos o corpo de Cristo, este meu corpo, a gente se torna corpo de Cristo. São apenas algumas das ideias mais básicas em 1 Coríntios que nós queríamos tocar antes de nós entrarmos na discussão da própria carta em si. Se não há qualquer pergunta, antes de nós começarmos. É o seguinte, pelo menos na minha região, eu tenho visto muita história de prostituição e adultério dentro da igreja. E o que o senhor acabou de falar, essas pessoas, elas se arrependem, voltam para a igreja. E logo em seguida elas estão no trabalho da igreja. Como o senhor fala sobre isso? Queria esperar até chegar a ver o que Paulo diz sobre isso. Capítulo 6, que ele vai tratar desse assunto. E também vai tratar do assunto de incesto, um tipo de prostituição, de adultério, para Paulo ainda mais sério, por motivos de escândalo em relação ao mundo. Enquanto a prostituição não era escândalo da maneira que incesto era. E ele diz: olha, nem o mundo, nem o pagão comete esse pecado que aquele
aquele membro da igreja de Corinto tinha cometido. Então, se aguardar um pouco, a gente vai chegar detalhadamente naqueles textos, se Deus nos permitir. Todas as igrejas reconhecem Cristo como corpo. Por que que nós, os nossos pastores, não digo o meu, mas eu digo os pastores da Igreja de Cristo, ele se coloca sempre como aquela revelação maior, o indivíduo, ele se coloca como indivíduo e não como coletivo do corpo de Cristo. É isso que eu quero chegar. Numa resposta de poucas palavras, é porque nós estamos vivendo numa outra cultura do que a cultura que Paulo está procurando criar. Nossa cultura é individualista. Já há muito tempo ela caminha na direção da importância do indivíduo, que vai diminuindo a importância da coletividade, do corpo. Isto incluindo todas as pessoas dentro da própria igreja. E essa realidade todos nós estamos vivendo e provavelmente não queremos mudar muito. Cultura é uma coisa que a gente muda com bastante dificuldade. Querer mudar, né? Enquanto eu não acho pecado ser individualista, eu vou continuar sendo individualista, porque eu gosto da liberdade individual. Decidir fazer o que eu quero fazer sem ter que prestar contas para outra pessoa. E nós vivemos com um individualismo muito grande por causa da liberdade que o mundo moderno nos dá. Todos nós temos telefones individuais, temos carro, temos toda a possibilidade de viver isoladamente dos outros. Numa cultura agrícola, em que todo mundo trabalha juntos, para arar a terra, para plantar, para fazer a colheita, tudo feito à mão, a importância de trabalhar juntos e ser um grupo coeso é muito diferente da maneira que nós vivemos hoje, né? Em que a pessoa perde o emprego e todo mundo diz: que pena, você perdeu o emprego, mas eu não vou sentir como se eu tivesse perdido o emprego, né? Não, eu vou continuar trabalhando. E a gente nem pensa, por exemplo, começar a dividir meu salário com aquele irmão que perdeu o emprego. Por quê? Porque somos indivíduos. E é má sorte dele, eu tenho boa sorte, Deus está me prosperando e não ele. Com certeza Deus quer ensinar uma grande lição. Então a gente vive essa vida de individualismo. E nossa cultura capitalista realmente favorece muito isso. E uma das reações dos muçulmanos é contra nossa maneira, que está penetrando também no mundo islâmico. Eles não querem esse tipo de vida individualista. Eles querem que todo mundo faça tudo juntos. A gente vê todos os homens orando juntos, não vê? Nas sinagogas, ou melhor, nas mesquitas. Eles querem que todo mundo esteja fazendo tudo ao mesmo tempo e toda a sociedade fazendo ao mesmo tempo o que os outros estão fazendo. Então essa diferença é muito grande da nossa cultura. E nós não queremos a cultura deles, eles não querem a nossa. Porque os filmes e todas aquelas partes gostosas que os árabes estão pegando através da televisão desse mundo ocidental, está penetrando e está criando atitudes de nossa cultura ocidental lá também. E a coisa é Bin Laden. Bin Laden diz: olha, vamos acabar com isso o mais rápido possível. Quer dizer, se pudermos, não sei se ele vai conseguir, mas ele vai tentar. Já tentou, né? E a reação tem sido não mudar de nosso individualismo, mas de acabar com ele. Então, esses são os chamados conflitos de culturas que existem no nosso mundo de hoje. E isso acontece. Quem? Cristo vai respeitar isso? Respeitar o quê? Cristo vai respeitar a nossa cultura?
vai respeitar se nós mudarmos para encaixar dentro da Bíblia. Claro, nós vamos estar exatamente mudando a nossa cultura durante esses dias, espero que sim, né? E começar a pensar diferentemente, por causa do grande ênfase sobre o corpo de Cristo em 1 aos Coríntios. Pastor, a respeito do corpo, né? No caso aqui, o corpo carnal nosso, que é um corpo caído, né, em pecado, ele se relaciona com Adão, que caiu, que pecou. Esse segundo corpo, né, seria o corpo de Cristo, que nós somos incluídos, né, que somos regenerados, somos salvos, né, como, né, Paulo fala aqui que esmurra o seu corpo, né, para poder cumprir, né, a vontade de Cristo. Seria essa diferença? O primeiro corpo, o corpo do pecado, seria a relação com o pecado de Adão, que nós éramos, né, pecadores até a vinda de Jesus. E o segundo corpo, que agora nós somos incluídos, né, através de Cristo Jesus, da sua morte, né, do seu corpo, nós somos incluídos agora com um corpo ressurreto, né, e salvos, né, digamos assim. Seria essa diferença em relação ao corpo que o senhor está tratando? Não sei se eu estou entendendo bem a sua pergunta. O que vamos ver, na medida que vamos estudando esta carta, que Paulo tem uma palavra para descrever nossa inclinação pecaminosa adâmica, que ele chama de carne. Vocês não são carnais. Enquanto ele vai usar a palavra corpo, em contraste com a ideia de carne, como nosso interrelacionamento com Cristo e com os demais irmãos. Então, ele não vai usar a palavra corpo para descrever nossa pecaminosidade, mas nossa carne. Mas são apenas convenções que palavras nos dão para comunicar uma ideia, um conceito. E é justamente na nossa hermenêutica, nosso estudo de 1 Coríntios, vamos tentar penetrar algumas dessas ideias que nem paramos para pensar muitas vezes quando lemos o Novo Testamento. Simplesmente passamos mais ou menos por cima, talvez achando que nos entendemos, mas de fato não entendemos. É verdade que Paulo em Romanos fala do corpo do pecado, mas ele está pensando justamente de uma conjuntura de pecados que cria mais pecados, uma espécie de corpo que tem suas variadas formas, né? Cabeça, membros e tudo. O corpo de pecado. Aliás, uma frase bastante rara. Ele vai usar mais a ideia de carnalidade. Correto, e que aqui fala, né, aquele texto do homem carnal, né, não pode discernir o que é espiritual, seria isso. Então, o homem que permanece na carnalidade, né, e não no espiritual, ele tem a tendência lógica de não discernir, de pecar, né? Seria isso. O problema que nós vamos ter é o que parecem contradições na própria linguagem de Paulo. Imagina Paulo dizer que os coríntios são carnais, capítulo 3, mas ele dizer para os romanos, que foi escrito quase à mesma altura, vocês não estão na carne, mas no espírito. Como? Nós estamos na carne. Claro que estamos na carne. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10, nossa vida na carne é tal e tal. Mesmo sendo uma vida na carne, nós não agimos carnalmente. Então ele distingue desta vida corporal, antes de morrer, de uma vida que se entrega ao pecado, que seria a vida de carnalidade. Mas tentar separar ideias de ideias usando a mesma palavra é que complica nosso estudo do Novo Testamento. Vamos ver que se a gente consegue mais ou menos pensar como Paulo pensa, usar a linguagem como ele usa aqui em 1 Coríntios. Mais uma
Pastor, talvez eu pergunte uma coisa até meio boba para alguns aqui, mas eu nunca consegui entender. Quem já morreu, que é salvo, que creu em Cristo, tudo, tá? Onde que está? Ele está no céu, e quem não creu em Cristo, ele está no inferno. Onde que ele está? Boa Tem pergunta. alguém no céu? Tem alguém no inferno? Bem, inferno ele está em Hades. Essa palavra que a Bíblia usa, que traduz a palavra Sheol do Antigo Testamento. A dificuldade que nós temos, por exemplo, é desse mundo espiritual, de localizar esse mundo. A maneira que a Bíblia fala, por exemplo, sobre o local das almas sem Cristo, eles estão debaixo da terra. Estão aqui embaixo. Aqui, mas eu não sei se está ali mesmo. É simplesmente uma maneira de dizer. Quando alguém morre em Cristo, ele fica com Cristo. Filipenses, por exemplo, diz: morrer é lucro. Quando Cristo volta, ele traz as almas com ele. De onde? Do céu, onde está Cristo, à destra do Pai, né? Então nós entendemos que essa separação entre os que estão lá e os que estão debaixo da terra, e que complica muito quando chegamos à parábola do rico e Lázaro, em capítulo 16 de Lucas. Por quê? Porque a pessoa perdida já está nas chamas, e ele está podendo conversar com Abraão, que está no céu, indicando o quê? Que localizar estes lugares, chamado céu ou inferno, ou melhor, Hades, não ajuda muito, porque fazem parte de uma outra dimensão. Por exemplo, os irmãos sabem que tem anjos aqui esta noite, aqui dentro, ou não sabiam? Graças a Deus que você sabia. Nossa dificuldade é simplesmente que eles pertencem a uma outra dimensão. Tal como a luz que pode passar por vidro, a vida é muito sólido, mas não impede a luz passar, enquanto o que pode ser menos sólido, essa madeira, não permite. Então, nossos olhos humanos, físicos, não têm capacidade de ver anjos, ao não ser, e aqui está complicado para nós. A minha esposa está saindo da igreja Jardim das Embuias, em São Paulo, e uma criança de 3 anos, mais ou menos, não quer sair da igreja. Por quê? Porque tem Jesus lá em cima do púlpito. Mas diz onde? Onde? Não, tem 2 Jesus. Agora ele já sabe que não é mais Jesus, né? É um anjo, que a criança vê, mas a mãe não vê, minha esposa não viu. Então, essa capacidade de imprimir a imagem de um anjo na cabeça de uma criança, ou de certos indivíduos que veem anjos e outros que não veem, é justamente esse problema das dimensões que a gente vive. Onde está minha mãe, que faleceu em 59? Está com Cristo, pessoa muito dedicada ao Senhor. Mas onde que está Cristo? Tem texto que diz que Ele está conosco, Ele nunca vai nos abandonar, Ele está conosco. Mas também diz que Ele está no céu. Mas Ele é onipresente. Então, a gente não pode usar categorias geográficas para esta vida chamada fora do corpo. Quando a gente tem o corpo ressurreto, a coisa vai mudar. Aí sim que vamos ocupar o novo céu e nova terra, renovada, né? Só uma coisa, pastor. Quando Jesus vier, aí não vai haver o julgamento? Sim. Então, aí não pode haver uma mudança? Milênio.
Aí temos o milênio. Daí vem o estado final, quando este mundo é derretido e reconstituído, e a Bíblia chama de nova terra e novo céu, que não haverá mais pecado. É uma maneira de purificar a terra, não haverá mais nenhuma lembrança de pecado, de rebelião contra Deus, quando chegar os novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 21, 22. Então aguardamos isso.